Afinal, hoje é dia do pão francês, senhoras e senhores, e é quase unanimidade, né? No café da manhã, de norte a sul do país, tem que ter um pãozinho. Por isso, nesse dia do pão francês, que de francês, gente, só tem o nome, tá? Porque essa receita é nossa, é brasileira, não podia faltar na culinária do Mulheres um pão especial para que você celebre muito bem essa data com ele, com Carilo. Seja bem-vindo. Tudo bom? Tudo bem, prazer estar aqui de novo. O prazer é nosso, e que pão bonito, hein? Nossa, bonito. Que bonito delícia. E gostoso, né? E me conte uma coisa, por que a gente fala pão francês se o pão nasceu aqui no Brasil? Não, e você vê que é engraçado, porque a maioria dos padeiros, donos de padaria, são portugueses, né? Sim. No Brasil, feito por português e com o nome de pão francês. Sabe qual que é o mistério aí dessa história? Não tenho ideia. Eles pegavam e usavam como uma estratégia para você poder vender mais caro. Então falava que era algo francês, era europeu, então poderia cobrar mais. Era marketing, então. Era marketing. Para trazer mais valor só porque era importado. Olha só, gente. Espertos portugueses, ficam É verdade. fazendo piadinha. Não podemos negar, não podemos negar. Mas é um pão que faz parte da nossa história, da nossa mesa, né? Sim. Tem que ter um pãozinho. E hoje vamos então aprender essa receita para fazer o famoso buraco quente, tão gostoso e que tem cara de final de semana. Vamos aos ingredientes? Anote aí primeiro o que você precisa para fazer a esponja do pão, tá? São 30 gramas de farinha de trigo, 30 gramas de água e 4 gramas de fermento biológico seco. Para massa você precisa de 300 gramas de farinha de trigo, 170 gramas de água, 8 gramas de sal, 4 gramas de açúcar, 15 gramas de manteiga e 50 gramas de parmesão ralado grosso. E é isso, tá? No @Gazeta Mulheres você encontra todos os ingredientes, anote com calma. E esse pão francês caseiro, ops, caiu uma luva aqui no estúdio. Ele fica parecido com um pão da padaria ou é diferente por conta do forno? Eu vou dar aqui várias dicas para você conseguir chegar num pão francês igual da padaria, você fazendo na sua casa. Por incrível que pareça. Quero ver. Que parece que é impossível, porque na padaria normalmente a gente tem os maquinários, cilindro, forno com vapor e tudo mais, mas se a gente aplicar essas técnicas, essas dicas que eu vou dar para vocês, vocês vão conseguir e depois vocês me marcam lá, posta, que eu tenho certeza que vai ficar muito bonito e muito gostoso. Maravilhoso, hein, Guilherme? Volto já, tá? Ó, promessa do Guilherme Carilo, que é de uma família de panificação, que trabalha há muito tempo com isso, é que você faça um pão francês igual da padaria. Quero ver, hein? Meu bisavô era padeiro, meu avô era padeiro e me ensinou ele ali, aprendeu tete tudo. a tete. E você vai ensinar pra gente, então, como é que faz pão francês desse jeitinho aqui, crocante, com cobertura de parmesão, na sua casa. Qual que é o primeiro passo? Eu sou muito especialista em fazer pão italiano. Pão italiano só como se fosse uma máquina. Mas se a gente parar pra ver, o pãozinho francês é um pãozinho menor e ele vai uma gordurinha, que a gente pode pôr uma manteiga, uma banha, um azeite, que ele vai trazer uma maciez e vai fazer o nosso pãozinho francês. Perfeito. Bora lá, vamos começar. Ó, deixa eu pedir ajuda para minha melhor assistente do mundo, Sandrinha. Oi, Sandrinha, você tá bem? Sandrinha tá lá tentando descobrir as receitas medievais. Nossa, eu tava... Oi, pessoal, tudo bem? Essa você não conseguiu, mas a do pão você leva pra casa, tá, Sandrinha? É verdade. Sandrinha é professora de panificação. Ela é maravilhosa. Maravilhosa. A gente vai primeiro começar com a nossa esponja. A esponja seria uma ativação do fermento. A gente vai colocar 30 gramas de farinha de trigo, de boa qualidade, isso sempre é bom ressaltar. E 4 graminhas, que é quase meio pacotinho, do fermento seco. Pode ser também o biológico fresco, aí você faz vezes 3, aí de vezes 4 põe em 12. Tá bom. Fechou? E aqui a gente vai acrescentar 30 ml de água. É em temperatura ambiente ou morna? Temperatura ambiente. Temperatura ambiente é mais interessante, Sandrinha? Obrigado. Porque ela vai catalisar, vai ativar, vai fermentar mais rápido. É simples, faz uma massinha aqui, farinha. Quando você fala uma farinha de boa qualidade, sem falar em marca, o que eu preciso buscar nessa farinha? Se ela é 0,1, por exemplo, se ela tem força, se é uma farinha premium, uma farinha de preferência, às vezes, uma italiana, que ela tem um trigo
tênero, tem uns trigos especiais que faz com que essa farinha ela possa gerar o glúten, ela possa trabalhar e crescer e dar força, porque senão a farinha, nosso pão fica uma ameba assim, não cresce, fica meio Entendi. murcho. Se o seu pão não der certo, troca a farinha, que é um segredo aí importante. Fizemos uma bolinha, né? Ó, Temos uma uniu bolinha, tudo. olha que bonitinha. Uma massinha aqui, simples assim. Aí o que a gente faz aqui com a nossa esponja? A gente deixa ela descansar. Quanto tempo, mais ou menos? 30 minutos a no máximo 1 hora. Por quê? Se tiver calor, vai fermentar mais rápido. Se tiver frio, vai fermentar mais devagar e vai pedir mais tempo. Nós temos uma pronta para mostrar a diferença? Olha só. Ó, aqui tem uns 30 minutinhos só, que Ó, aqui muda estamos em bem. São Paulo, estamos calorzão. E ó, que legal, pô, eu vou abrir aqui para mostrar os alvéolos das bolhas que já tá dentro da massa. Olha quanta bolha. Nossa, a gente já vê a leveza, né? Leveza. Deixa o pessoal chegar aqui nessa câmera, ó, para ver melhor. Olha a diferença, porque aqui Fermentada. ainda tá com firme, descanso. né? Isso, sem descansar, sem ativar o fermento. 30 minutinhos, então esse é o resultado. Isso, perfeito. Aí depois a gente já pode começar a fazer a nossa massa. Vou começar aqui com a nossa esponja, já fermentada, nosso fermento ativado. E você não colocou açúcar, né? Nesse fermento ativado. Não tem pessoas que colocam algo para alimentar o fermento na esponja? Isso até ajuda também, mas eu vou colocar agora. Tá. Ó, coloquei o nosso fermentinho aqui. Aí vou colocar a nossa farinha. 300 gramas de farinha. Olha como ela é fininha. Bem leve essa farinha. Aí, o que eu gosto de fazer? Coloca o açúcar e o sal. E mistura esses secos aqui, ó. Pra dar uma misturadinha assim, ó. Certo? Misturou aqui os secos junto com o fermentinho ali embaixo. A gente já pode colocar a nossa água, 170 ml. E eu posso colocar de uma vez só, não precisa ir Pode colocando colocar, aos poucos. pode colocar. Isso é importante, esse comentário que você fez. O ideal seria mesmo colocar aos poucos, porque cada farinha ela tem um grau de absorção da água. Então, se a gente colocar... Tem farinha que pede um pouquinho mais de água, tem farinha que pede um pouquinho menos. Como eu já conheço a minha farinha aqui que eu tenho, eu já joguei direto. Mas em casa, coloque então aos poucos, né? Porque talvez você tenha uma variação de 10 ml, ou um pouquinho para mais ou um pouquinho para menos. Tem jeito certo de sovar essa massa? Eu gosto de sovar assim, ó. Pra frente, pra trás. A gente vai misturando um pouco no bowl para ela pegar. Depois eu gosto de já pôr direto na bancada e a gente vai sovar. Vou mostrar um jeito legal de sovar ela. Cada padeiro tem um jeito, né? Sim. Tem outro jeito que eu gosto de fazer também, que é como se fosse fazer aquela areia com cimento de pedreiro, sabe? Põe assim a farinha, põe os ingredientes, vai jogando água. Deixa um vai buraquinho, jogando, né? Deixa um buraquinho. Essa é muito legal porque quando você está sovando ali, você consegue ver todos os ingredientes para não esquecer de nenhum. No dia a dia, você ainda sova massa ou a máquina faz isso por você? Depende da produção que eu for ter. Essas pequenas que eu estou sempre testando coisa nova, eu gosto de fazer sempre na mão. Quando a receita é grande, lá na padaria já A máquina ajuda, já faz, né? Já não é teste, já é fornada grande, né? Agora eu vou pôr aqui nossa farinha na mesa. E você reparou que tá faltando um último ingrediente aqui dessa massa. Que é justamente a gordura. A gordura, a manteiga. Então, se fosse um pão italiano, seria nesse estágio? Sem a Nesse gordura, é o estágio. pão italiano? Isso. Que aí vai deixar um pão mais cascudo, mais crocante, mais maçudo e não vai ficar tão macio quanto um pão francês, que fica mais levinho. A gordura, ela sempre vai trazer uma maciez. Às vezes você pode pôr um leite também, que aí vai trazer um pãozinho mais fofinho, mais levinho. E a gordura tem que ser manteiga? Não, então, aí você pode pôr manteiga, se você não tiver manteiga, pode pôr margarina, que também dá certo, pode pôr azeite. E na moda antiga o pessoal usava, principalmente os medievais, usavam bastante banha, né? Banha de porco vai bem também, dá um saborzinho legal. E você entra com a gordura só depois que você sovar um pouco essa massa? É, ó, tá vendo? A massa já tá bem homogênea, tá legal já. Aí eu pego, espalho a manteiga aqui e já gosto de misturar ela assim, ó, porque ela já incorpora bem.
E aí eu vou fazendo na mão mesmo, essa sova. Gosto de fazer assim também, cada um tem um jeito, né? Se você quiser pôr na batedeira, também dá em casa, já adianta. Mas sempre quando é massa de pão, que é uma massa mais pesada, é legal fazer na mão ou se você tiver uma batedeira boa. Porque essas batedeiras mais simples vai quebrar ela, não vai aguentar. Se for utilizar a batedeira, é com gancho? Com gancho, aquela com gancho. E mesmo assim tem que ser uma batedeira boa que aguenta o tranco ali, que senão ela vai pifar. Então eu prefiro bater na mão para garantir. E essa receita rende quantos pães? 6 pãezinhos. 6 pães pequenininhos ou o tamanho tradicional de pão 6 francês? pães do tamanho tradicional e se for do pequenininho, 8. Ó, nossa massa já tá homogênea aqui. Vai descansar de novo? Vai descansar? Põe ela para descansar aqui e ó a diferença dela. Quanto tempo de descanso? Aqui mais 30 minutos a 1 hora no máximo. Tá. Olha que massa bonita. E já agora ela tá levinha. levinha. Vou pegar uma faca aqui. Olha só que legal. Eu vou repartir então ela em 6 partes iguais. Pra quem quiser pesar, tem quantas gramas cada pãozinho? 90 gramas. E aí você vai boleando, ó. Já tem a minha mãe aqui de fazer com as 2 mãos. Ou tem gente que gosta de fazer assim. Faz as bolinhas assim. Que legal. Eu jamais conseguiria fazer com as 2 mãos ao mesmo tempo. É tão bonito. Quem tem essa habilidade toda. Não é, Sandrinha? Rapidinho, 6 pãezinhos. E aí põe essas bolinhas para descansar também. 30 minutinhos. Terceiro descanso, então. Aquele descanso. Panificação tem que ter calma, tem que ter paciência, porque o descanso é amigo do padeiro, senão o pão não vai crescer. Meia horinha depois temos o pão fermentado. E olha que lindo, agora? que diferença. Belíssimo. Já tá mais lisinho. Mas ele não tá com formato de pão francês. Não tá com formato de pão francês, mas a gente vai deixar agora. E qual que é a minha estratégia técnica? Você vai esticar essa massa, vai abrir ela na bancada assim como se fosse um retângulo. Certo. E sai enrolando ela aqui, ó, de baixo para cima e vai pressionando ela pra gente tentar subir aquela pesteninha e não ficar um pão muito troncho, assim, ele ficar mais firme, ganhar estrutura e altura. É um rolinho, então. É um rolinho e aí você finaliza fazendo assim, ó. Faz mais uma vez, por favor, Guilherme, só pra gente ver. Lindíssimo. Então tem que subir a massa para não ficar baixo esse pão, é isso? Tem que pressionar ele. Tá vendo que a massa ela tem uma mola, como se fosse essa rede de... Ela volta. Então você vai girando e vai puxando e pressionando ela, pra ela ficar assim, ó, bem redondinha. Uma graça. Eu posso congelar esse pão? Pode congelar sim. Agora ou depois de assar? Agora ou depois de assar. Se for agora, depois você vai ter que deixar o processo de descansar. Aí você vai ter que descansar. Porque ele vai descansar de novo. Vai descansar de novo. 4º descanso, vai anotando aí então. Ó lá, fiz 3 aqui. E qual que é? Amanhã, quando eu tiver essa emenda, você vai pôr na assadeira virado para baixo. Para ele crescer. Mostra de novo aqui, devagar, para essa câmera, só para o pessoal ver a emenda. Perfeito. Aí vai para baixo. Vai para baixo. Aí eu já tenho aqui, ó, mais 30 minutinhos, já tem ali um descansado ali, né? Então 30 minutos vai dobrar de tamanho. Vai dobrar de tamanho, E aí, nesse estágio, eu posso então levar pro forno? Pode levar pro forno. 30 minutinhos, ele vai crescer, vou adiantar. Olha que bonito. Olha que fica. Lindo, que Lindo, hein, Sandrinha? Ficou lindo. Olha lá. Tem aqui descansado. Muito bonito. E aí, qual que é, pra ficar com a carinha do pão francês, você faz um corte aqui, ó, em cima. Vem com a faquinha aqui, ó. É um corte no meio. Você pode usar uma navalha, faz um cortezinho assim que ele vai abrir lá no forno. E como que eu faço para assar esse pão? Já que na padaria, né, não é o mesmo forno que tem na minha casa. Você vai colocar ele no forno por 30 minutos a 240 graus. E aí, qual que faz dar esse brilho que é diferente do nosso forno caseiro para o forno da padaria? A gente faz aquele esquema do vapor. Põe uma assadeira embaixo com um pouco de água, como se fosse um banho-maria. Deixa ela esquentar lá, vai criar uma névoa de vapor. Aí o forno já estiver bem aquecido, você coloca lá e vai dar tudo certo. Só que aqui a gente vai dar um tchan aqui nesse pão. Vamos que colocar é o parmesão. Uma coberturinha de parmesão. Então essa espécie de banho-maria, essa água que eu vou colocar, eu pré-aqueço o forno com ela, então. Quando o pão entrar, já vai ter essa umidade. Já põe antes. Tá. Você pode usar um borrifador
ou pôr uma assadeira com E água ali embaixo. reponho essa água, caso Não, ela vá põe, acabando? só um pouquinho, Só ali uma já vez. tá bom. E aí você vai pegando o feeling ali. Se seu pão ficou mais moreninho, na próxima vez você põe menos água. Se ele ficou muito branquinho, você põe mais água na próxima vez para pegar a medida certa. Dá pra assar só um, de repente, né? Pra aprender. Também, né? Mas aí vai atrapalhar a fermentação dos demais. Aí é tem que entrar verdade. tudo junto. Como que eu coloco o queijo por A gente cima? pode fazer uma pincelada com a água, simples assim. Pinceladinha aqui. A água é a cola, então, do nosso queijinho. Água, cola. Lindo, Sandrinha. Você já fez pão francês em casa? Vocês não, eu vou aprender com o Guilherme. Eu também agora. nunca fiz. Se der certo, traz o seu pão pra gente, Sandrinha. Quero eu experimentar. trago sempre pra Raquel. A Raquel, ela experimenta suas receitas? Os seus Ela e o testes? Matheus, é. Eu gosto de fazer com requeijão, sabe assim? A massa, sabe? Gostoso também. gostoso, né, Olha que Guilherme? lindo que fica. Aprendi com o Guilherme. Pronto, vai pro forno e no Forno, passe de 30 mágica nós minutos, temos 200 pães graus. dourados já. Deixa eu tirar aqui pra você. Né, Pamela? Eu vou deixar esse aqui. Temos o pão prontinho. Tem, prontinho. Ele fez pequenininho, então uma gracinha. Ah, você fez menor também. Eu fiz 2 tamanhos. Essa receita rende 6 pães desse tamanho, tá? Ou um número maior dos pequenininhos. Aqui a gente tem os maiorzinhos. Olha que bonitinho que ele fica. Lindo, hein? Muito bonito. Posso fazer o teste da faquinha, ó? Pode. Aqui, ó. Bem crocante. Tá Acho que não quente, dá hein? pra ouvir. Tá quentinho que só. E aqui tem os menorzinhos, que fecha fica uma dica para se você for fazer algum evento, alguma festinha, você pode fazer menorzinho assim, acho que ele fica mais tchutchuquinho assim, né? Você pôr um queijinho, pôr a carne moída, fazer lanchinho pra festa, né? Porque a ideia hoje é servir um buraco quente, né? Que é um clássico que combina muito bem com o final de semana. Você faz aquela carne bem gostosa. E enquanto você serve a turma, eu dou um recado e te encontro à mesa, pode ser? Tá legal, Você tá já. ajuda ele, Sandrinha? E aí vamos experimentar esse pão, ótimo. celebrar muito bem o dia do pão francês. Depois conte pra gente se você já se aventurou a fazer pão francês. O que na verdade neste momento virou um buraco quente. Bora! Vamos comemorar, Vocês né? conseguiram me esperar? Conseguimos. Não está mordido. Ai, que Principalmente lindo! do Tina, ele se segurou hoje aqui. Confesso, tem que falar que houve ameaça, entendeu? Teve uma ameaça? Quase. Tá quentinho. Tá Pão, quentinho, sim. Guilherme. Tá quentinho. Obrigado, senhor. Nossa, que delícia. Olha, bacanudo demais. Guilherme, Tá bom, né? perfeito. Tá mesmo. Um lanchinho desse pra uma festinha, assim, algo legal, né? É sucesso. Servir pros convidados. pra 4 da família. tarde agora, o pessoal de casa Não. assistindo, né? Perfeito. Vontade de comer um lanchinho, passar um café. Nossa, que delícia, que pão bom. Eu tenho uma cafeteria lá na igreja e o pessoal acaba o culto lá, eles amam comer os lanchinhos assim de carne louca, né? E agora eu vou começar a fazer esse de buraco quente, porque Nossa, ficou muito pra bom. mudar um pouco, né? Sim. Diferente. E Muito essa bom. crostinha aqui, ó, de parmesão, dá todo o sabor. O tempero da carne também tá uma delícia. Tá uma delícia. É, e o pão fresquinho assim, né? Ninguém resiste, né? Não tem coisa melhor. Se comer puro já tá bom, né? E com as suas dicas, é possível mesmo fazer pão francês em casa. Possível. Tem que ter a paciência dos descansos, né? São 4, do tempo da fermentação do pão, mas é um processo simples. Simples, para pra ver. Farinha, água, sal, fermento. Numa E um pouco de manteiguinha manteiga. ali. Super simples. Às vezes você tá com preguiça de ir numa padaria pela manhã, pô, espera um pouquinho ali, acorda mais cedo, já começa a fazer, já surpreende Ou a tira família. um dia pra fazer pão, congela, né? E aí quando você Também. quiser, é só descongelar. Nossa, Maravilhoso. esse aqui tá tão bonito também, vou pegar pra comer mais tarde. Nossa, tinha um Olha. lanchinho, né? Pequeno. Esse aqui tá que bom. gostoso, olha. É verdade que essa goiabinha foi a primeira receita que você fez aqui no Mulheres? É verdade. A primeira vez que a gente veio aqui, a gente veio ensinar essa bolachinha que também é conhecida como beliscão, né? Vocês gostam Eu chamo de beliscão? goiabinha. Ah, é beliscão que gosto. chama? Gosta de beliscão? Dá um beliscão nela. Eu gosto de beliscão assim é bom. de goiabada. goiabada, Esse aqui né? eu gosto Você bastante. gosta, Bruno? Olha, eu já agora não pode parar de apanhei. comer. Eu vou até pegar um beliscão Tomei aqui. espadada. E, hoje você tá Beliscão, quitado, eu né? tô que tô, Já tá usou vendo? faixa, Já usei tá uma faixa, loucura. tá. Come um beliscão então, boa noite. Você de casa encontra tudo isso e muito mais no @padaria Carilo, Carilo com 2 L's. @padaria Carilo.
Beliscão. Nossa. Amém. Ô, bonequinha, sabe quem tem que tomar um beliscão? Sou eu. Por quê, Você tia? não sabe, eu confundi todas as histórias. Porque eu Mas falei. normal, né, tia? Eu falei do Normal. Edinho, do Edson Cordeiro, que ele tinha vendido o apartamento pra poder cantar no Canecão, mas não foi ele. Na verdade, quem vendeu o apartamento foi o Elimar Santos. O Edinho comprou o apartamento do Elimar, entendeu? Que ele vendeu. Entendeu? Entendi. Essa história. É, a turma no @ Gazeta Mulheres explicou pra gente. tia. Explicou? Mas assim, a gente sabe que a senhora é um pouquinho atrapalhada. Faz parte do seu charme. É A gente já tá acostumada. Mas já explicaram com todo aquele carinho que eles têm, às vezes? Por isso que a gente precisa saber, né? Às vezes eles vêm com um carinho que Ó, dá carinho gosto. nós temos. E nós temos Verdade. também pra desejar você um ótimo final de semana. E convidar você pra ficar com a gente, carinho. Obrigado. Porque Edson Cordeiro tá aí, né? Ai, que coisa boa!